Agora no Conexão Rural a gente fala com o professor Lobato, ele que coordenou, está coordenando, na verdade ainda não encerrou, esse evento Para Onde Vão os Novilhos. Ontem campo, hoje indoor, hoje aqui no Sindicato Rural de Camaquã. Enfatizar em primeiro lugar, professor, o interesse dos produtores e dos técnicos, sobretudo dos produtores que estiveram aqui nesses 2 dias. Ontem nós víamos aquela serpente de automóveis em meio às 3 fazendas que nós tivemos, e hoje aqui o casa cheia no sindicato, o que significa que tivemos conteúdo, e conteúdo sempre é bem apreciado. Está sendo uma imensa satisfação, Alex, esta jornada aqui em Camaquã, com o potencial que Camaquã, falando só o município, sem falar da região, mas querendo abranger a região como todo e, por último, o estado do Rio Grande do Sul, na sua complexidade de solos e climas. Uma satisfação grande pelo interesse, como tu salientaste, observaste, um público muito bom, um público interessado no dia de campo, nas 3 propriedades. E isto mostra que realmente nós estamos em 2023 apenas, que temos espaço para crescer mais, aumentando produtividade por área, produtividade por animal existente e qualidade de produto, qualidade de carcaça e qualidade de produto carne. O Rio Grande do Sul tem, sim, uma diversidade de situações que, ao se compor uma estância Rio Grande de São Pedro, com seus 11 milhões e meio de bovinos, assim declarados nas inspetorias veterinárias, nós vemos uma gama assim de continuarmos produzindo mais e produzindo melhor, com melhor qualidade de produto. Temos um bioma que Deus nos deu, moldado a pata de cavalo e casco bovino, os ruminantes como um todo, que moldou essa imagem que nós temos do Pampa Sul brasileiro, gaúcho, né? E sobre isso nós temos aí um potencial de diversidade de raças, de possibilidades de cruzamentos, para uma melhor adaptação ao subtrópico brasileiro, que somos, à exceção dos campos de cima da serra, temos 2 climas subtropicais. Ontem, professor, falando um pouquinho, sobre aquele giro nas fazendas, nós estivemos em 3 propriedades com realidades distintas, diga-se de passagem, e até também uma delas com um relevo diferenciado e o sistema de produção também. O que dá para a gente enfatizar nessas diferenças? E olha, como o senhor sempre coloca, a questão dessa diversidade de relevos, Numa região a gente tem diferenças. No município que está na região. E diria que dentro de uma propriedade nós podemos ter 2 ou 3 solos. A primeira propriedade de ontem, subindo para as lombas, como Roberto Jäger me flauteava no início dos anos 80, o Robertinho dizia que eu estava metido no meio das lombas, e estava de fato. Então, nessa diversidade de solos, eu lembro, olhando o Rio Grande do Sul, nós temos 75 diferentes unidades de mapeamento. Nós temos diferentes solos dentro de um potreiro, em qualquer parte desse estado. Então, nós temos que atentar cada vez mais com as necessidades que nós temos de potencializar os nossos sistemas produtivos, em que o produtor comece a pensar mais em saber qual é o seu solo, qual é o exame de sangue da terra, ou seja, tirando a brincadeira, o exame de sangue do potencial de fertilidade do seu solo. E o que ele pode produzir. E o que produzir. Sobre isso nós temos que atentar ao clima existente e até microclimas. Tem alguns exemplos na vida de que, rodando 200 quilômetros, eu já tinha cinamombo botando as primeiras folhas, e 200 quilômetros de distância, no dia seguinte, completamente glabo. Então, estas nuances, em que jornadas como esta visam levar ao produtor
exemplos daqueles produtores do seu município, da sua região, que estão produzindo mais, que estão à frente do seu tempo, mas que também têm mais espaço para continuar crescendo e produzindo melhor, verticalizando. E isso vai acontecendo conforme os ajustes que a economia, no seu todo maior, os problemas sociais, os problemas internacionais, as demandas, poder aquisitivo do consumidor, seja aqui, seja através da taxa de câmbio de países importadores de novilhos, como nós temos vivido, volta e meia exportamos, volta e meia deixamos de exportar. Quando nós vemos aí produtores, muitas vezes, querendo fixar a data do navio, quando, além de fixar a data do navio, precisamos saber a taxa de câmbio e o interesse de países compradores. Então, voltando à tua pergunta, sim, atentar mais ao uso e capacitação do solo. O que produzir ali? E também pensarmos, se nós temos diferentes solos, alguns microclimas, pensar em diversificar a sua matriz produtiva. Não só ser produtor de novilhos gordos, já que nós estamos numa jornada para onde irão os novilhos, não só ser pecuarista, mas cultivar. E cultivar o quê? E aí ver as possibilidades de mercados, em que, vamos dizer assim, dependendo do mapeamento do seu solo, o que vai render mais naquela unidade de mapeamento. É um solo mais rochoso, um solo mais pedregoso, solo mais raso? Muito bem, o que nós vamos pôr ali? Vamos plantar árvores? Madeira vai valer daqui a 10 anos, por exemplo? Então, a diversificação de receita. Vejo cada vez mais a necessidade, especialmente na pecuária de corte, que é uma transformadora de fibra, de pasto, de capim. Imagine, Alex, se eu disser assim, vá pastar. Isso é uma agressão, é pejorativo, pois os animais, os ruminantes, pastam e transformam fibra, a fibra que nós não consumimos, capim, em proteína da melhor qualidade, seja carne, no nosso caso atualmente, seja leite, e os subprodutos daí advindos. Pontuei algumas considerações que o senhor fez ontem, algumas manifestações também, e quando o senhor fazia uma delas, eu me lembrava da minha falecida avó, e já que o senhor fez essa ilação aí com o ser humano, né? Quando ela dizia o seguinte, da vida a gente leva aquilo que come. Dentro da limitação dela, ela falava isso aí. E eu pensei o seguinte também, né? Na pecuária, o animal que vai para o frigorífico, na verdade, nada mais é aquilo que ele come também. E aí nós falamos muito em potencial forrageiro, né? Nós falamos, e teve um momento que o senhor falou que o pasto, que é o melhor pasto e a melhor alimentação é aquela que tu aprende a fazer e aquela que tu investe uma vez só e aí depois dá seguimento. A exemplo de nós que somos o que nós comemos, ouvi isso do Dr. Carlos Alberto Verutsky, nutrólogo, ex-presidente da Brasileira Nutrologia, que é exemplo de nós que somos o que comemos, os animais também são o que comem. Ao querer potencializar os sistemas produtivos, seja na cria, seja na recria e terminação, voltamos a cada uma das 280 mil propriedades que nós temos, desde pecuaristas com 4, 5 animais, a proprietários de acima de 800 animais. Então, ao querer potencializar cada um destes, como potencializar, como aumentar a capacidade de suporte, seja nos campos nativos, seja com forrageiras introduzidas que estão sendo abordadas nesta jornada. Bom, e aí os consumidores disso são os ruminantes. E aí nós sabemos, à luz das pesquisas já de alguns anos, internacionais, começar o mesmo nacionais, que a carne que nós consumimos, ou o leite que nós consumimos, podem ser alterados na sua constituição em sistemas essencialmente forrageiros. Então, demanda mais tempo, não deixam de ser fibra, mas queremos fibras de melhor digestibilidade, vamos dizer assim, de melhor digestão, e com isto nós vamos também alterando a constituição do produto transformado em carne ou leite. Uma melhor constituição.
Então, nós vivemos há uns anos atrás muito do comer peixe, porque são ricos em ômega 3. O salmão do Oceano Pacífico, nas profundezas do Oceano Pacífico, se alimenta dos cloroplastos existentes nas forrageiras do fundo do mar, onde existem cloroplastos, que aqui em cima na superfície estão nas forrageiras. Os cloroplastos das forrageiras estão no fitoplâncton do fundo dos oceanos. Então, o salmão de águas profundas e não de tanques tem uma constituição distinta. Então, isso é um espaço que nós temos para sistemas pastoris, e aquilo que eu mostrei hoje, salientei ontem em dia de campo e hoje na palestra, o espaço que nós temos para nos solidificarmos com um produto diferenciado, que alguns consumidores vão valorizar isto, ou seja, carne de animais terminados a pasto, ou leite de animais que produzem com essencialmente forrageira. Isso, de fato, altera um pouco lá na chamada constituição, no teor de ômega 3, na relação ômega 6 ômega 3, no ácido linoleico conjugado. Isso são particularidades e são verdades que nós podemos valorizar. E ter esses produtos oferecidos, não sazonais, mas 12 meses por ano. Ou seja, nós temos um produto orgânico e não sabemos aproveitar e explorar mais isso aí comercialmente. Isso aí. Agora você usou a expressão, né, Estados Unidos, recentemente, organic grass-fed, grass, gramíneas, né, fed, alimento, dito como orgânico. Não entrei lá no processamento que eles fazem, na origem das fazendas, mas num país que tem como símbolo de terminação a engorda de animais em confinamento, até porque eles têm 5, 6 meses de neve, né? A imagem americana são aqueles confinamentos puro grão, né? A constituição da carne de animais da Flórida, como eu mostrei em frigorífico da Flórida, carne de animais terminadas a pasto, onde não tem neve, no sul dos Estados Unidos, ou seja, lá onde for, dentro dos Estados Unidos. Eu vou para a Escócia e lá também eu tenho uma lâmina que diz assim, do pasto ao prato. E a Escócia tem um inverninho bastante rigoroso, né, em que os animais estão dentro dos galpões. Né. Então, há um apelo, há um espaço no mundo para carnes de animais terminados livres, de pastejo livre, terminados a campo, na interação verdadeira com o genótipo animal, com a oferta forrageira e com o clima existente. Então, nessas circunstâncias, nós temos que acreditar, e aí toda a cadeia tem que pensar, né, nesses espaços que nós temos para atingir o público final, que é o consumidor. E com isso nós estamos querendo agregar valor ao produto e, logicamente, o consumidor não pode estar em crise, ele tem que poder pagar aquilo que nós almejamos, que esteja dentro da nossa capacidade de produzir aos custos que cada um tem. Ou seja, volto ao início da exposição, pensando nos produtores, e aqui estamos com produtores, mas pensando na indústria, no varejo e pensando no consumidor. Vamos olhar para dentro das propriedades. Em que ambiente você está? O que melhor produz na sua propriedade? Eu tenho solo para fertilizá-lo bem, solos profundos, que eu quero competir, vamos chamar assim, com o grão, que aparentemente lhe dá mais, mas eu vou investir em ter uma pecuária persistente, como hoje de manhã foi mostrado. Ou seja, com ajustes e numa evolução gradual, tem áreas de pecuária com suplementação, com base forrageira, que está dando tanto quanto a bendita soja, lavouras. Ou seja, que solo você tem, aonde você está, que volume você tem. Você tem capacidade de ter um caminhão de boi gordo, carregar 25 animais ou 30 animais? Ou você vai ter 10 ou 12 animais? Estou pensando em pequeno produtor. Eu estou pensando num produtor que poderá não ter essa capacidade de terminação, mas se especializar no ser um produtor de terneiros de muito melhor potencial, de muito maior ganho de peso, em que esse terneiro de melhor qualidade vai ser disputado pelo recriador ou pelo terminador, que vai ter condições de dar o final a esse animal. Ou seja, Alex, eu não vejo e rapidamente assim, uma receita única,
Ou seja, nós temos a diversidade de solos, de climas, de capacidade de produtor, de poder financeiro dos produtores, em termos de solo, de fertilizá-lo, de melhorá-lo, de cultivá-lo, de capacidade de máquina, de capacidade de decisão, de conhecimentos para tomar decisão, de fazer os seus cálculos. Então, e isto vem acontecendo. Eu gostaria que com muito maior intensidade, mais rapidamente, mas se olharmos para trás, nós vemos que evoluímos muito e temos, como ontem mostramos, produtores que estão à frente do seu tempo. Mas aí eu olho para trás assim, mas somente agora nós temos produtores à frente do seu tempo? Não, nos anos 70, quem aprendeu a produzir novilho precoce já nos anos 70 nas universidades, chegaram nas suas fazendas com seus pais e pediram para comprar um trator, porque até então seu pai era um invernador. Era um homem que produzia somente em campo nativo com 5, 6 ou 7 anos de idade. E ali já começavam os sistemas de produção, que hoje dificilmente a gente entra numa propriedade cuja essa propriedade trabalhe só com pecuária. E esse é um desafio também do zootecnista, é um desafio do veterinário, de todo mundo, de todos os profissionais da cadeia, né, professor? E aí, professora, que eu lhe pergunto, há como tu conseguir dar atenção para essa pecuária se tu tem ao mesmo tempo, vamos pegar o nosso caso aqui, o arroz, a soja, entrando o milho agora, como é que tu vai fazer isso aí? Como é que tu vai criar um setor, se existe também uma dificuldade até de recursos humanos para trabalhar isso aí? Solos cultiváveis, como tem esse solo hidromórfico, chamado Unidade de Mapeamento Pelotas, que vem ali de Guaíba, Barra do Ribeiro, e se vai a Jaguarão, os chamados planos solos. Os planos solos, nessa classificação moderna, vamos chamar assim, planos solos, litossolos, aqui subindo para as lombas, né? Os litólicos, com solos rasos, com a pedra, né? Logo abaixo daquela superfície rasa e verde. Solos cultiváveis no mundo. Eu ainda tive a oportunidade de mostrar a situação da Nova Zelândia hoje de manhã. Os rebanhos de cria, ou seja, aqueles animais que nós temos que manejá-los, na vaca por 9 meses e meio de gestação, na ovelha por 5 meses. Através de manejo, ou seja, gerenciamento de rebanho, de adequação com as exigências, exigências animais, com as estações do ano e com os aportes forrageiros para melhor ajustar isso aí, essas categorias animais vão para os solos não cultiváveis. Eu visitei situações nos Estados Unidos de 12, 14 hectares para manter uma vaca. Mas as vacas em 12, 14 hectares, uma, tinham condição corporal 4, e elas não deixavam de emprenhar. Bom, agora, nesses solos cultiváveis em que tem outros cultivos e com potencial econômico, como arroz e soja, né? E nós podemos dizer o exemplo visto em Jaguarão, em fevereiro, na colheita do milho, no projeto Sul Camalhão, é uma terceira cultura a ser disputada em termos de espaço. E aí vai depender do solo de cada um, ou nesta região, do interesse, da sua capacidade financeira. Bom, se ele tem uma semeadeira, serve para plantar milho, e a plataforma que colhe soja e arroz é a mesma que colhe milho, vimos isso ontem. Um produtor que começou a plantar milho e foi comprar a plataforma. Bom, então, esses são nuances e análises individuais. Eu costumo dizer que, além da propriedade, o proprietário, o colega produtor, é um paciente distinto, que vai depender da sua vontade, do seu conhecimento, do seu grau de inquietude, do seu estágio financeiro, do nível de fertilidade de solo da sua propriedade, como ele vai se planejar para evoluir. Afinal, estamos somente em 2023. Mas temos evoluído? Temos. Não de uma maneira uniforme, porque, voltando um pouco no tempo, já nos anos 70 nós tínhamos produtores que fazíamos dias de campo, porque eles estavam à frente do seu tempo. Atualmente, nós continuamos procurando produtores que estejam à frente do seu tempo, que sirvam suas façanhas de modelo a todos os outros que estão precisando mudar. E aí vem a variabilidade genética, ou de solo, genética humana, solo, o potencial de desenvolvimento e desempenho dos animais que ele possui, da sua estrutura de rebanho.
Ele é um criador, ele cria, recria e termina, ou ele é só um criador? E à luz do conhecimento... Primeiro achar, né, Exato, o seu... análise. E aí eu volto para dentro da academia, e hoje nós temos nos diferentes departamentos da universidade, eu sempre cito a minha URGS, como também essas outras universidades federais que nós temos no Rio Grande do Sul, formando uma leva com conteúdo técnico. Os colegas que vêm, estão vindo, né, há muito tempo. Eu olho para trás, meus 50 anos de universidade, quantos daqueles que lá passaram hoje são produtores exemplares, e com espaço para evoluções constantes. E sobre isso tudo, nós temos que sempre pensar nas economias, no que acontece não somente na economia Brasil, mas na economia do mundo. Então, essas nuances que muitas vezes nos atrapalham, seja clima, seja a taxa de dólar, seja uma guerra, como estamos vivendo ultimamente. Desvia o foco. Desvia o foco, e você tem que sobreviver. Eu não desejo que ninguém quebre. Pelo contrário, eu quero que todos cresçam, mas alguns erram. Então, todas as atitudes também têm que ser tomadas pensando em tomar as atitudes seguras, com uma certa margem, mas com um objetivo a médio e longo prazo aonde você quer chegar, em que desenvolvimento você quer chegar. E ter também capacidade, assim, eu vou vislumbrar, estou descobrindo aqui um potencial de mercado que eu quero atingir, porque isso vai valer, eu vou me preparar. E quando chegar de fato o mercado, você está pronto para servi-lo. Quando passar o cavalo encilhado, você está pronto para montá-lo. Me corrige e me ajude. Eu acho que a grande mensagem que é deixada aqui nessa etapa para onde vão os novilhos aqui de Camaquã, que, diga-se de passagem, trouxe gente de Jaguarão, trouxe gente de Pelotas, Santa Vitória, eu vi gente de todos os lugares aqui, de Tapes, aqui pertinho, Barra do Ribeiro. Uma das mensagens é essa, quer dizer, nós temos um produto bom que falta explorar, mas no sentido de remuneração. Mas também nós temos, sim, um potencial de solo, um potencial forrageiro, que ainda falta a ser explorado, falta a ser melhor trabalhado, né, professor? Isto sobre o potencial que nós temos para crescer, para verticalizar, né? Hoje, na última palestra, aquelas cadeiras redondas, né, que fizemos ali por 20 minutos, ficou expresso a concordância dos 3 palestrantes da manhã do espaço que nós temos, fruto do conhecimento técnico-científico existente, de enxergarmos um crescimento gradual, verticalização gradual. Ou seja, temos espaço para crescer muitíssimo, que a China volte a querer comprar bastante, que a Indonésia, de fato, entre no mercado da carne brasileira, a Indonésia com 220 milhões de habitantes, que Singapura, notícia dessa semana, que liberou a exportação de carnes processadas, suína e bovina para Singapura, aquele portento econômico. Mas não, eu até fiquei um pouco triste, eu quero vender carne pura, não processada. Eu quero carne, como é que eu vou dizer, os cortes de carnes vendáveis, mas não somente as processadas. Eu quero mais valor a ser agregado ao produto brasileiro. E nós podemos, sim, engordar num tempo mais rápido, entregar esse produto de forma em que a remuneração se torne mais eficaz. Essa é outra mensagem. Isso tudo acaba culminando nisso. E esse aumento de produção e redução do tempo de engorde, nós vamos aumentar a taxa de desfrute. Ou seja, numa mesma população bovina, nós vamos mudando a estrutura do rebanho e estamos produzindo mais quilo de produto vendável pela produtividade. Eu penso em carcaças um pouco mais pesadas, carcaças com maior rendimento de carne, carcaças terminadas em um menor período de tempo, menor número de dias. O que nós não conseguiremos alterar até então é o tempo de gestação da vaca. E aí, olhando, onde assim, para propriedades de cria, em que os rebanhos de cria, saindo dos campos cultiváveis, sendo manejados em campos não cultiváveis, as vacas precisam aprimorar, melhorar o seu sistema reprodutivo, o desempenho reprodutivo, desmamando um terneiro por ano e com maior potencial.
Precisam ser melhor nutridas? Sim, aquele criador vai olhar o seu negócio como um produtor de terneiros com potencial. E aí, pensando no sistema, a Estância Rio Grande de São Pedro, são terneiros que poderão sair de propriedades menores, mas que virão para um recriador ou terminador que vai acelerar aquele processo da redução da idade de abate. Com isso, trazendo qualidade de carne. Ou seja, se movimenta a cadeia como um todo, em que o Rio Grande somos nós e que cada um deve fazer a sua parte, como gaúcho. Ou seja o criador, seja o recriador, seja o terminador. E aí chegando com produtos no nosso consumidor, que somos Brasil, 210, 220 milhões de brasileiros, ávidos por consumir mais carne, que precisam de ter recurso, dinheiro no bolso, a nossa economia precisa voltar a crescer, e nós teremos uma demanda desenfreada. O mundo, quando melhora, o mundo também quer mais carne, ou seja, temos potenciais, logicamente, temos que olhar as circunstâncias dos momentos, mas as circunstâncias ou previsões de médio e longo prazo. Ou seja, uma pecuária intensiva de ciclo curto e com reserva permanente de alimento, de forragem. Professor, sempre bom falar com o senhor e parabéns pela condução aí desses 2 dias de encontro, que realmente a gente aprendeu muito e o pessoal sai daqui satisfeito com o que ouviu aqui. Alguns não muito, porque tem uma hora que se faz uma DR, né? E aí o sujeito sabe onde é que está errando, mas enfim, faz parte. Veja, são momentos muito especiais isto que o Sistema Farsul proporciona, porque... E digo que eu tenho, nesses 11 anos de terneiros, 11 anos de terneiros e 7 para 8 anos de novilhos, voltamos para trás e encontro produtores, que às vezes nem os conheço mais, não relembro, e eles vêm dizer que mudaram o sistema de produção depois que assistiram a palestra tal, a palestra do ciclano, fulano, voltei para casa e mudei a minha atitude e estou muito satisfeito. Ou seja, acelerar os sistemas de cria, acelerar os processos de engorde e estão colocando o seu produto. E, logicamente, sempre querendo um preço melhor. O retorno financeiro que nós todos almejamos. É muito bom ganhar dinheiro trabalhando e com qualidade de produto. Sem dúvida nenhuma. Obrigado, professor. O Conexão Rural, então, falou com o professor Lobato, aqui no Sindicato Rural de Camaquã, acompanhando ele nesses 2 dias de Para Onde Vão os Novilhos.